Você gosta de viajar? Eu amo viajar. Sem dúvida nenhuma, quando a gente viaja, nossa mente expande e nós trazemos muitas recordações. Algumas boas, outras inusitadas, mas enfim, são histórias que ficam para a vida. Viajar, sem dúvida nenhuma, é bom. E quando você vai a uma viagem, por exemplo, para o exterior, existem algumas coisas muito importantes. Entre elas, o seu passaporte. Ter um passaporte. Sem o passaporte, na verdade, você nem viaja para o exterior. E por que ele é tão importante? Porque no passaporte diz quem é você, da onde você veio, para onde você vai voltar. Nesse documento aqui, ele diz quem de fato você é. E sem dúvida nenhuma, ter uma identidade é muito importante. E todos nós temos uma identidade. E eu não falo só do documento, eu estou falando das nossas crenças, de quem nós somos de verdade. E isso é importante para sabermos para onde nós estamos indo. Para você ter uma noção de como isso é tão importante, eu vou te contar uma história de algumas das viagens que eu fiz. Uma delas, eu lembro que eu estava voltando de férias com a minha família e chegamos no aeroporto, já estava amanhecendo e o check-in já estava finalizando, nós chegamos, entramos na fila e começamos a pegar o documento de um de outro e quando a minha esposa percebeu, ela não estava com a carteira de identidade, ela não encontrou a carteira de identidade na bolsa dela. Uau, você consegue imaginar o terror que foi? Estava eu, meus 2 filhos, Giovanni e a Giovana, e a minha esposa. E o check-in já estava quase encerrando, éramos os últimos da fila. Já tinha feito o meu check-in, o dos meus 2 filhos, só faltava o da minha esposa. O voo ia encerrar e ela não encontrava de jeito nenhum a carteira de identidade dela. Ela tentou de todas as maneiras, mas não encontrou e não teve negócio, não conseguiu embarcar. Eu e meus 2 filhos embarcamos, voltamos para casa e ela precisou ficar lá. O final da história é que depois de acalmar um pouquinho, ela foi, procurou melhor e não é que estava o documento de identidade lá dentro da bolsa dela. É incrível, quando estamos com pressa, agoniados, parece que nós não encontramos aquilo que mais precisamos. E foi isso que aconteceu com ela. Como ela não tinha a identidade dela, ela não embarcou, ela não pôde prosseguir viagem. Você consegue entender como um documento de identidade é tão importante? Imagina agora a nossa identidade pessoal, de quem nós somos, das nossas raízes, que diz de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Isso é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem é você? É isso mesmo. Quem é você? Isso é muito importante, precisa estar muito claro na sua mente, porque dependendo da nossa percepção, da nossa identidade, isso vai mudar toda a nossa forma de viver, de agir, de reagir às situações da vida. Por isso, ter a nossa identidade bem clara, ou seja, quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós estamos indo, qual o propósito da nossa vida, por isso é tão importante. E não pode sair da nossa mente e nem da nossa mão e nem do nosso coração quem de fato nós somos. É muito importante. Para você ter uma noção de quão importante é isso, quando Jesus foi tentado no deserto, você lembra desse episódio da Bíblia? Jesus foi batizado, foi ao deserto, 40 dias depois o inimigo veio tentar Jesus. Interessante que no batismo de Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo estava presente em forma de pomba e também o próprio Pai, Deus o Pai, se manifestou dizendo: "Este é o meu filho amado, ao qual eu me alegro muito." Nossa, que confirmação maravilhosa! Jesus saiu do batismo, foi para o deserto, 40 dias depois veio o inimigo e o inimigo começou a tentação de uma forma muito sutil, perguntando: "Se tu és o Filho de Deus?" Ora, como assim, se tu és o Filho de Deus? Esse inimigo é abusado, você não acha? Se tu és o Filho de Deus, 40 dias atrás o próprio Deus veio e disse assim: "Esse é o meu filho." Mas sabe por que o inimigo fez isso? Porque o inimigo sabe que quando ele ataca a nossa identidade, ele tira a base da nossa vida. Se nós não sabemos quem de fato nós somos, qual o propósito da nossa vida aqui, facilmente somos enganados, somos iludidos, perdemos o nosso caminho. Por isso é tão importante ter uma identidade. Mas sabe como foi que Jesus respondeu à tentação de Satanás? Ele disse o seguinte: "Está escrito." A cada tentação de Satanás, a cada "se tu és o Filho de Deus", a cada tentativa que Satanás tentava fazer de tirar de Jesus a verdadeira identidade, Jesus respondia: se tu és o Filho de Deus, então Jesus respondia: "Está escrito."
A resposta do verdadeiro filho e da filha de Deus está na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é aqui que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. É aqui que nós encontramos o verdadeiro propósito da vida, da onde nós viemos, o que nós devemos fazer enquanto estamos aqui nessa terra de passagem e para onde nós estamos indo. É na palavra de Deus. Quando o inimigo vier tentar atacar a tua identidade, quem é você? Lembre-se de responder, está escrito, eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Você também deve crer nisso. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz aqui o seguinte, Colossenses, no capítulo 3, o verso 1 até o 4, diz, se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, como nós devemos viver aqui? Diz o seguinte, Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4, diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se morremos com Cristo viveremos, e viveremos de uma maneira diferente da que vive aqueles que são cidadãos simplesmente daqui dessa terra, aqueles que não nasceram espiritualmente. Sabe, existem 2 dias que são muito importantes na vida de todo ser humano. É o dia do nascimento e o dia da morte. Nascemos de forma original, mas muitos morrem como uma cópia mal acabada, porque não sabem quem eles são, não sabem quem pelo menos deveriam imitar. E ficam imitando pessoas aí que nem vale a pena. São pessoas que não têm identidade própria, por isso querem aparecer como um jogador de futebol famoso, como uma atriz, um ator, um cantor, um influencer da internet. Enfim, são pessoas que não sabem quem são, não sabem a sua identidade, não reconhecem, não entendem o valor que eles têm, dados por Deus, e então ficam tentando copiar outros, nascem originais e morrem como cópias. Que não seja assim na sua vida. Eu já tentei imitar outras pessoas, tentando me parecer com outras pessoas, mas isso é tão inútil. Você e eu, nós somos filhos amados de Deus. Deus nos ama de uma forma poderosa, grandiosa, que a gente nem consegue entender. E foi por isso que, por esse amor que Ele tem por nós, que Ele deu o seu próprio Filho. Por isso nós não precisamos copiar ninguém. Se é para copiar, copie alguém que vale a pena. Copie Jesus. Faça igual a Jesus. Viva como Jesus. Que a sua vida possa ser um reflexo da vida de Jesus. E aí sim, a sua identidade estará alinhada com o propósito que Deus tem para a sua vida, que é de cidadão do reino do céu. Não aqui dessa terra, do reino do céu. É isso mesmo. Precisamos viver como filhos e filhas de Deus. Há um tempo atrás, um grupo de alunos foi escolhido, 10 alunos foram escolhidos para fazer um intercâmbio de 6 meses num país de fala americana. Nossa, seria o sonho da vida deles. E eles se arrumaram, prepararam tudo, os pais pagaram as taxas, tiraram os documentos, passaporte, visto, toda a papelada, tudo em dias. Chegou o dia do embarque. Esses 10 alunos, a maioria não se conhecia, vieram de colégios diferentes. E eles se encontraram no aeroporto lá em São Paulo. E ali eles começaram a se confraternizar, era a realização de um sonho na vida deles. E esse sonho foi interrompido para alguns deles. Quando eles foram embarcar, uma das meninas percebeu que não tinha levado consigo o seu passaporte. E sem passaporte, sem embarque, sem viagem. Que pena. Para aquela foi game over. Acabou o jogo para ela ali, pelo menos momentaneamente. Não pôde embarcar. Teve que voltar para casa. Um outro rapaz, ali na alegria do grupo, eles foram tirar uma selfie. E todo mundo assim, querendo tentar alegrar com a situação. A colega perdeu o voo porque não tinha o passaporte. Mas eles tinham o passaporte, então vamos tirar uma selfie, todo mundo com passaporte. E fizeram isso aqui. E um deles deixou cair o passaporte deles. E quando caiu dentro de um bueiro, uma vala que tinha ali onde eles estavam perto. Esse também não pôde viajar. Tão perto do embarque, tão próximo da viagem, e perdeu. Dos 10, 2 não puderam ir naquele mesmo voo.
Uma porque pensou em tudo, pensou na roupa, pensou nas coisas que levaria, só esqueceu do mais importante, o seu passaporte, o seu documento de identidade. E o outro estava com o documento de identidade, estava com tudo, mas brincou na hora errada e perdeu o seu documento e não pôde embarcar. Você percebe? Deus já fez tudo o que precisava fazer para mim e para a sua salvação. A passagem é de graça. O passaporte ele já nos deu, mas muita gente está esquecendo do que é importante, olhando e prestando atenção e gastando tempo com o que é secundário e pode perder a maior viagem, que é a viagem para a vida eterna, a viagem que Jesus está ansiosamente preparando e que em breve vai chegar o dia e a hora desse embarque. Mas se nós não tivermos com a nossa identidade, quem de fato nós somos, bem claro na nossa vida, guiando a nossa vida, guiando os nossos passos, guiando o nosso estilo de viver aqui nesse mundo, nós vamos perder o voo. Você é um filho, uma filha de Deus. Viva como tal, viva como um cidadão do reino do céu, como um embaixador do céu aqui nessa terra. E saiba que muito em breve Jesus virá nos buscar. A passagem foi nos dada pela graça de Jesus que alcançou a nossa vida. Precisamos, quando Jesus voltar, ter de fato bem claro a nossa identidade. Que não é um documento como esse, mas é o caráter. A nossa identidade ela é refletida no nosso caráter, na nossa maneira de viver. E quando Jesus voltar, que possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. É hora de viajar, é hora de receber por herança aquilo que eu preparei para vocês, que entendem qual é a verdadeira identidade de vocês e têm vivido à altura desse propósito na vida de vocês. Muito em breve vai ser a hora de embarcar. Você está preparado? Que você esteja preparado. Saiba que a sua identidade deve estar fundamentado na palavra de Deus. É isso mesmo. Eu espero esse dia desse embarque, eu espero encontrar você. Não falte. Não deixe que brincadeiras, não deixe que outras coisas tirem o foco real da sua vida do que é importante. Que a sua identidade esteja alicerçada em Cristo Jesus. Pense nisso. Que Deus te abençoe.